Nesse vídeo, eu vou falar com vocês sobre a eletricidade. A eletricidade ela é uma área da física que vai estudar os fenômenos associados às cargas elétricas. E a carga elétrica ela é uma propriedade das partículas elementares que compõem o átomo. E o átomo ele é formado pelos elétrons, pelos nêutrons e pelos prótons. Os elétrons, eles representam as cargas negativas, os nêutrons, a carga neutra e os prótons representam aí a carga positiva. O estudo da eletricidade, ele vai se dividir em eletromagnetismo, em eletrostática e na eletrodinâmica. A eletrodinâmica, ela vai estudar o comportamento das cargas elétricas em movimento. A eletrostática, ela vai estudar os fenômenos associados às cargas elétricas, mas em repouso. E o eletromagnetismo, ele vai estudar a relação entre as forças da eletricidade e do magnetismo como um fenômeno único. Falando sobre a eletrodinâmica, o primeiro tema que a gente vai estudar vai ser a corrente elétrica. Isso porque a corrente elétrica ela é justamente essa carga elétrica que está em movimento. E esse movimento ordenado, ele está dentro aqui desse sistema condutor, ele vai apresentar uma diferença de potencial. Ou seja, existem cargas aí positivas e negativas, sem as quais não existiria essa corrente elétrica. A corrente elétrica, ela pode ser contínua, em que o sentido e a intensidade eles são constantes e é gerado pelas pilhas e baterias, ou a corrente alternada, em que o sentido e a intensidade eles são variados e é gerada pelas usinas. A diferença de potencial, também chamada DDP ou tensão elétrica, ela vai ser definida como o trabalho necessário para que uma carga se desloque de um ponto para outro aqui dentro desse campo elétrico. A corrente elétrica que transita nos resistores, ela pode transformar a energia elétrica em energia térmica, ou seja, o calor. E esse fenômeno, ele é conhecido como efeito Joule. A resistência elétrica, de um fio condutor, ele vai facilitar ou ele vai dificultar a passagem dessa corrente elétrica. E a potência elétrica vai ser a quantidade de energia elétrica produzida num determinado período de tempo. Bom, a eletricidade ela é uma forma de energia. E essa forma de energia, ela está presente no nosso cotidiano, mas não só nos aparelhos elétricos e eletrônicos, mas também na natureza. Aí eu tenho um exemplo aqui dos relâmpagos, que são essas descargas elétricas, por exemplo.